Olá, hoje a nossa live é com a doutora Ana Rochelle, nossa ginecologista e obstetra, e ela vai estar falando hoje sobre métodos contraceptivos de longa duração, como o DIU e o Implanon. E queria já convidar vocês a deixarem as dúvidas de vocês nos comentários. Ela é uma excelente profissional, todas as pacientes dela só elogios para ela, então aproveitem que ela vai estar aqui hoje, tirando todas as dúvidas. Sei que tem muitas mulheres que têm vontade de colocar, mas tem muitas dúvidas, né? Também tem muitos mitos, então ela vai estar esclarecendo tudo. Já vou chamar ela aqui para participar da nossa live. Doutora Ana Rochelle, me aceite. Seja muito bem-vinda à nossa live. Olá, pessoal. Olá, Laiane. Doutora Rochelle, queria que hoje você se apresentasse um pouquinho. Você é relativamente nova aqui na RL, ainda não tinha aparecido nos stories, nem nas lives, né? Está iniciando agora, então queria que você se apresentasse para as meninas. Pronto. Algumas já me conhecem, sou Ana Rochelle, certo? Terminei residência em ginecologia e obstetrícia, fiz faculdade de medicina aqui em Sobral e me formei na residência em gineco obstetrícia aqui em Sobral também. Então, eu sou praticamente uma sobralense, né? Na verdade, apesar de não ter nascido em Sobral. Então, me formei e atuo hoje como ginecologista e obstetrícia, certo? E um dos municípios que eu atuo, além de Sobral, é Mucambo, que, assim, a experiência está sendo maravilhosa. A Laiane é uma pessoa excelente. Foi um prazer imenso, Laiane, lhe conhecer e conhecer as meninas também, a Mirella e a Rayane. São maravilhosas mesmo, muito obrigada. Mas o prazer é todo nosso, viu? Sei que tem muitas pessoas aqui que já lhe conhecem mesmo. Estamos dando boa noite. Renatinha trabalha comigo na Santa Casa, dou plantão também na Santa Casa com as meninas. Então, assim, além de atuar como atendendo em um consultório, também dou plantão na Santa Casa. Para quem não sabe, eu tenho meus dias lá na Santa Casa também. Pronto. Então, hoje eu queria que você já se apresentou, agora falasse um pouquinho sobre o assunto de hoje, né, que é uma dúvida recorrente no consultório. Pronto. O assunto que a gente vai tratar hoje, como a Laiane já falou um pouquinho, é o DIU e o Implanon. Ou seja, métodos anticoncepcionais a longo prazo. Para eu não ficar falando em métodos anticoncepcionais a longo prazo, eu vou me referir a LARCs, que é uma sigla inglesa que fala isso, métodos anticoncepcionais a longo prazo, certo? Que não é que eu possa parar no mês seguinte, são métodos mais duradouros, certo? Então, toda vez que eu falar LARCs, significa ao DIU ou ao Implanon. Eu estou me referindo ao DIU ou ao Implanon, certo? O que é o DIU, o que é Implanon? Por que tem esse nome? Vamos lá. Primeiro eu vou dizer vou falar de cada um, certo? Existem dois tipos de DIU, Laiane. Muitas pessoas acham que é só um tipo, o DIU é só um e pronto. Na verdade, não. Na verdade, dois não, existe mais. Existe o DIU de Mirena e o de cobre. E também existe o de prata, certo? Um deles é hormonal, que é o de Mirena, e os outros são o DIU de cobre e de prata, que eles agem, na verdade, causando uma inflamação. Eles não têm hormônio, tá bom? Os dois são métodos de longa duração, o de Mirena e o de cobre são métodos de longa duração. Por quê? Porque eles duram muitos anos. O DIU de Mirena, que é o DIU hormonal, ele é feito de levonorgestrel, certo? É uma progesterona, certo? Que quando a gente introduz, ela vai liberar diariamente progesterona, levonorgestrel, certo? E o Mirena, a gente pode ficar com ele até 5 anos, tá certo? É importante saber o tempo de duração de cada anticoncepcional, tá bom? Cada um tem a sua durabilidade. O Mirena são 5 anos, tá bom? Ele vai ficar agindo, liberando hormônio durante 5 anos. O de cobre, por ele ser um efeito de uma inflamação, ele causa uma inflamação no útero
e evita que o espermatozoide progrida, ele é também espermicida. Ele é capaz de matar o espermatozoide para não ter a concepção, certo? Para não é um método abortivo, como muita gente fala. Acha que o DIU, independente se Mirena ou o de cobre, eles são abortivos. Não, na verdade ele nem deixa o espermatozoide ascender no colo, tá certo? Inclusive, esse é um dos mitos, né? Que faz Isso. com que muitas mulheres não tenham aderência ao DIU. Exato. Inclusive, aquelas mais religiosas acham que é um método abortivo. E não é. Realmente não é. Ele não deixa... Ele tem as falhas, como todo método, certo? Mas o objetivo é não acontecer a fertilização. Eles não se encontram com o óvulo. Tá certo? E o de cobre, como eu estava falando, ele dura 10 anos por isso. Porque é um efeito inflamatório. De Mirena dura 5 anos e o de cobre dura 10 anos. Os efeitos é como eu falei. Um é por uma ação que vai liberar hormônio e vai espessar o muco, ele não vai deixar que o espermatozoide ascenda no colo, suba no colo, certo? E o outro é para um método inflamatório. Ele não vai liberar nada, ele vai causar uma inflamação. Essa inflamação a mulher não sente, tá certo? Não vai sentir isso aí. Podem ficar tranquila também. E vai causar essa inflamação e não vai deixar o espermatozoide subir. Continuando na parte do DIU, que é importante a gente frisar aqui. Quem pode usar DIU e quem não pode usar DIU, certo? É uma dúvida recorrente, eu posso usar DIU? A primeira pergunta que eu sempre faço no consultório, em qualquer lugar. Desejo de gestar. Quer engravidar? Quer engravidar daqui 1 ano, 2 anos? Não, não é para você o DIU. Pacientes nulíparas, até que nunca teve gravidez, quem nunca ficou gestante, pode sim usar o DIU, não tem problema. É um método que você coloca e esquece. Principalmente aquelas adolescentes que não têm desejo de engravidar em 5 anos, em 10 anos, tá certo? Na hora que decidir engravidar, a gente tira, super rápido também, consultório, vai lá e tira, passa um espéculo, como se fosse um exame de prevenção, e retira o DIU, tá certo? Então, assim, qualquer adolescente, eu não posso colocar em quem tem sangramentos e não sabe a causa. Eu tenho que ter certeza que a mulher não está gestante, certo? Outras pessoas também, outros pacientes que eu não posso colocar, pacientes que tem alguma alteração no colo, também não é ideal que eu coloque, tá certo? Inclusive, né, por isso que é solicitado alguns exames antes de colocar o DIU, justamente para ter essa segurança, né? Exatamente. Você pode até falar isso, sobre a rotina de exames. Um exame, assim, 100% que a gente pede para todas as mulheres é o beta-HCG. Não tem como, ela pode me jurar de pé junto, doutora, eu não tenho, doutora, eu não fiz relação, mas infelizmente a gente trabalha com a certeza no papel, certo? Eu preciso de um beta negativo para ter certeza que ela não está grávida, tá certo? Se você tiver alguma pergunta, Laiane, durante for aparecendo, surgindo, você pode me cortar e perguntar, tá bom? Tudo bem. Tem uma dúvida aqui que não é sobre DIU. A gente já responde ou a gente... O Implanon, né? Vamos terminar primeiro do DIU, melhor. certo? Outra coisa que eu queria falar do DIU é sobre os benefícios. Tá, além da concepção, eu vou ter algum benefício? Minha pele vai ficar ruim, vai ficar boa? Eu vou sangrar, eu não vou? É uma pergunta recorrente também. Além dessa despreocupação com a gravidez indesejada, o DIU também, na verdade, mais o de cobre, certo? Ele tem esse probleminha de sangrar mais que o normal, tá bom? O DIU de cobre, você pode sim ter um sangramento chatinho. Você tinha um certo sangramento normal e ele pode sim vir com aumento. Ele pode causar cólica também, tá certo? O DIU de cobre, ele causa mais cólica, mais sangramento, tá certo? Apesar dele durar 10 anos. Então, a gente tem que avisar isso para a paciente para depois ela não ligar reclamando, olha, eu tô com muita cólica. Isso é uma queixa. É em todas? Não.
Vai ter mulher que vai ficar maravilhada com o DIU de cobre, certo? Outras vão ter, sim, esses efeitos colaterais que a gente chama. Mas no caso, são esses efeitos colaterais, como a cólica, são esperados em pacientes que já sentem cólica ou pode aparecer mesmo em pacientes que não têm cólica, já sem o DIU? Nas duas pacientes, na que tem cólica, pode piorar a cólica. Por isso que a gente pergunta, como é a questão da menstruação? As dores na menstruação, certo? Se ela disser, não, é muita cólica, que todos os meses eu tomo medicação. Então, esse já não é legal para ela, certo? Então, eu já ofereceria o Dimirena. Que o Dimirena, os efeitos dele, tem pacientes que têm queixa de acne, certo? Mas, assim, é por conta que ela não tá usando mais o estrogênio. Se ela usava o estrogênio, parou de usar e apareceu, então é porque, assim, ela parou de usar o estrogênio, que é ótimo para nossa pele, né? Então, na verdade, não é a progesterona que está causando a espinha. Na É a verdade, é a ausência do falta estrogênio. do estrogênio, que não tem nesse dispositivo, certo? Então, assim, além da acne, pacientes, na verdade, o DIU de Mirena, ele já vai causar uma amenorreia, certo? Ou seja, tem pacientes que vai usar, vai menstruar 3, 4 meses e depois pronto. Simplesmente a menstruação não vem mais. E isso, para algumas mulheres, é perfeito, né? É ótimo. Sim. Ficar despreocupada de estar menstruando todo mês. Para outras, não. Para outras, isso realmente já é chato. Já é sinônimo Outra coisa, também de doença, né? Ah, eu não vou menstruar, elas atribuem muito a isso. isso, acha que está acumulando sangue lá dentro, mas não. É, O endométrio, ele não vai ser espessado. Ele vai sempre ficar fininho, certo? Vai haver uma atrofia. Você não vai espessar o endométrio para depois descamar. Não vai haver isso. Vai sempre ficar fininho. Ou seja, não é para ter um sangramento abundante nesses casos. Tá certo? certo. Outra coisa que eu não posso colocar o DIU durante infecções, certo? Pacientes que têm candidíase de recorrência chega com bastante corrimento, bastante prurido. Eu tenho que tratar primeiro a doença de base, certo? A doença que ela chega no consultório para depois eu inserir o DIU. Quando a gente insere o DIU, a gente prescreve, antes dela colocar o DIU, 1 hora antes, um antibiótico, que é mais profilático, para a gente ter certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Então, é um método simples. No finalzinho, eu vou mostrar, eu tenho um modelinho aqui, a gente vai tentar explicar um pouco para as pacientes ficarem mais tranquilas, tá certo? Por isso acompanhe até o final, meninas. Isso. E, assim, basicamente é isso, para explicar um pouco mais para as pessoas, de uma forma resumida, que o DIU, como todo método anticoncepcional, tem os prós e contra. Agora, vai de cada paciente o que ela espera. O DIU também provoca, como todos os outros, sangramentos. Sangramentos que, para algumas pacientes, vai ser incômodo. Então, eu sempre explico, escrevo, mostrando cada um o que é benéfico e o que é maléfico em cada, tanto no de cobre como no de Mirena. Outra coisa importante, a gente tem que falar isso aqui, não tem como não falar, os valores, certo? Sim, Eu costumo importante. repassar os valores que eu vejo nas farmácias aqui de Sobral, certo? Sempre falo que o de cobre é o que o SUS oferta, o SUS é para ofertar o de cobre, então se a paciente chegar, pegar no SUS, eu quero o meu de cobre, pega e quiser colocar com a gente, não tem problema, não tem problema, é um DIU como todos os outros, tá certo? A inserção dele é feito igual aos outros, não é porque é do SUS porque é menos ruim não, que é mais ruim não existe isso não, tá certo? Sim. O DIU de cobre comprado em farmácia custa mais ou menos 150, R$ 200, certo? O DIU de Mirena já é bem caro o custo, chega a ser R$ 900, mas a gente tem que pensar que ele é a longo prazo, certo? Eu não vou comprar todo mês esse dispositivo, eu vou comprar durante e vou usar durante 5 anos, certo? Se houver alguma complicação, é que eu vou tirar antes.
Mas que complicação que pode acontecer num dispositivo tão pequenininho? O que ele pode me causar? Ele pode. Infelizmente, o seu corpo pode expulsar o DIU. Durante as relações, pode haver incômodo se o fio ficar um pouquinho grande, tá certo? Pode haver perfuração uterina, tá bom? Por isso, mais uma coisa que a gente tem que ter cuidado de fazer com um profissional especialista, não fazer com qualquer pessoa, porque a gente tem que medir o útero direitinho, certo? Haver infecções, se colocados durante essas infecções ativas, essas infecções podem piorar, tá bom? Então, a gente tem que ter em mente também as complicações. Tem a parte boa, mas pode ter a parte ruim, tá certo? E os valores realmente variam bastante. Se tiver alguma pergunta, Laiane. Você falou já um pouquinho sobre o de prata. Travou? Aí? Travou. Pronto. Só falar um pouquinho mais sobre o de prata. O de prata também é basicamente a mesma coisa do cobre, tá? Ele provoca uma inflamação e não vai deixar o espermatozoide ascender. O valor dele eu não sei ao certo. Esse daí eu vou ficar devendo, o valor de prata. Como ele não é muito conhecido da gente, a gente não coloca muito ele no dia a dia, realmente eu não sei valor. Mas o que ele vai mudar é questão de... Deixa eu mostrar aqui, ó, esse modelo que eu tenho aqui. O que muda são só essas alcinhas, que um é tipo mais redondinho, o outro é mais esticadinho, certo? Vai mudar só essas alcinhas. Mas sempre vai ser o mesmo procedimento, certo? A mesma inserção. Depois a gente sobre explica o bem direitinho Implanon, como é. doutora Rochelle? Sobre o Implanon, vamos lá. Benefícios do Implanon. A gente sabe que é um método mais simples, né? Não precisa dar aquela rotina de exames, como no DIU. Isso. Bom, o Implanon, na verdade, esse nome é um nome comercial, certo? É a mesma coisa que eu estou falando aqui de Novalgina, tá certo? Anne, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Que deu uma Tô ouvindo. Só a travada. imagem que tá travando um pouquinho, mas eu tô ouvindo sim. Certo. O Implanon, a gente fala Implanon porque é a marca, tá certo? O nome mesmo é implante subdérmico, tá? Que ele é colocado abaixo da pele, tá certo? Então, quando a gente fala Implanon, a gente tá falando como se fosse, vou colocar Novalgina, vou comprar Novalgina, tá? A gente tá falando da marca, porque só existe ela, tá bom? Não tem nenhum conflito de interesse, questão de marca, porque só existe ela. Então, sempre vai ser o Implanon. Tá certo? Uhum. Então, assim, o Implanon é um implante subdérmico. Ele é muito minúsculo, tem cerca de 32 milímetros. 32 milímetros, muito pequenininho. E 2 milímetros de largura. Então, ele é bem pequenininho. Tá certo? A inserção dele é feita dando anestesia no braço, tá? A gente vai medir do cotovelo até o meio do braço, tá certo? E aí vai medir 2 dedinhos do cotovelo e vai colocar implantando dentro da pele, tá bom? Tem que ser abaixo da pele. Ele já é um dispositivo. Dá pra sentir ele? É uma dúvida que eu tenho, assim, dá pra sentir quando coloca? E esse é uma das coisas, dos efeitos colaterais. Que quem pegar o seu braço vai sentir. O seu marido, se tocar em você, vai sentir. Certo? Dá uma gasturinha. Já vi pacientes... imaginei essa gasturinha, assim, uma das desvantagens, né? Para quem tem um bracinho mais fortinho, aí talvez seja, né, não sinta tanto. Mas incomoda. Incomoda para alguém que vai pegar. A própria paciente talvez nem vá, né, com o dia a dia, ela vai... Com o tempo, né, vai... Isso. Então, ele é mais fácil de ser colocado, ele já vem como se fosse uma pistola, certo? Ele vem uma pistola, e aí tudo pronto, que no caso a gente anestesia o braço,
faz um botãozinho anestésico e coloca com a pistola que ele já vem. É tipo um revólverzinho, tipo você desconecta e ele já implanta, certo? A retirada também é do mesmo jeito, anestesia, faz um leve cortezinho e puxa. E na mesma hora que eu tirar, eu já posso colocar outro, se a paciente desejar, certo? Da mesma forma do DIU. No caso, esse método, ele é eficaz por quanto tempo? O Implanon, ele é 3 anos, certo? O Implanon, ele já é o etonogestrel, é outro tipo de progesterona, mas também é só progesterona, libera também diariamente no organismo, uma certa dosagem de progesterona, que vai causar anticoncepção, atrofiando também o endométrio, certo? Nesse caso, é a atrofia do endométrio, não espessa muco nem nada. E dura 3 anos. Ele é mais indicado para qual público? Porque o dia você falou que é mais para aquele público que realmente não quer engravidar, né, no período de 5 a 10 anos. E o Implanon, no caso, para mulher que é casada, ele seria mais indicado? O Implanon também vai das pacientes que têm cerca de 3 anos, que não querem engravidar. Por exemplo, se eu tenho 20 anos, eu vou casar, vou noivar, vou casar, depois é que eu vou pensar em ter filhos. É um método bom para essas pacientes. Também pode ser para as pacientes que nunca engravidaram e não querem engravidar no período de 3 anos. Também é usado para aquelas pacientes que têm enxaqueca, né, tem problemas que não podem usar o estrogênio. Por exemplo, pacientes que tiveram histórico de trombose, pacientes hipertensas, mas para essas pacientes mais, assim, que têm comorbidades também, ele pode ser usado, porque ele só contém um hormônio, assim como o DIU de Mirena. Entendi. E aí, no caso dos efeitos colaterais, ele tem muitos efeitos colaterais? O Implanon tem muitos efeitos Então, colaterais? a maioria dos efeitos do Implanon é também um sangramento. A maioria das mulheres que chegam no consultório para pedir para tirar é por conta do sangramento. Olha, eu estou sangrando, no meio do ciclo já vem sangramento, que é os spottings. Também pode acontecer. Então, a gente tem que ficar segurando essa paciente, explicando que não é bem assim no primeiro, segundo mês que vai ter uma resposta boa, certo? Por isso que quem coloca o Implanon ou o DIU tem que entender que não é no comecinho, no período de de um mês a 2 meses que vai ter uma resposta uma resposta boa, certo? A maioria, com 1 ano, é que vai começar a ter uma resposta de não ter mais sangramento, não ter mais cólicas. Eu vi aqui perguntando se engorda, certo? Uhum. Eles não engordam, certo? Mas, assim, a paciente tem que tomar cuidado, como todas as outras, a questão da dieta, certo? Ele é uma progesterona, não é progesterona como a que a gente costuma passar, o desogestrel, mas a gente tem que ficar ligado nessa questão da dieta, certo? Não tá sempre culpando o anticoncepcional que tá engordando, tá certo? A gente pode atribuir a outras coisas, né? Nem sempre a culpa é do anticoncepcional. E aí a queixa também é de acne, né? Ter espinha, também é do mesmo jeito do DIU. Pode ter pacientes que podem ter a queixa de enxaqueca, né? Apesar de ser também indicado naquelas que precisam de um método anticoncepcional, tá certo? Então a gente tem que ficar ligado nisso. Sempre explicar para o paciente as indicações, as contraindicações e os efeitos colaterais, tá? Para não dar esse sangramento e a paciente já dizer que não tá prestando, não tá funcionando, tá certo? Então tem que ter realmente muita calma. E outra coisa também, o valor, Laiane. O valor, ele já é um pouco mais barato que o DIU, mas assim, continua um preço realmente acima do que a gente vê, né? Que é cerca de R$ 700 nessas farmácias, nessas redes grandes, tá? Que a gente consegue encontrar. E vai encontrar no nome que eu falei, Implanon.
é o Sim. implante subdérmico, certo? Que ele tem que ser colocado em consultório, em ambulatório, por um especialista, tá? Não adianta você chegar em casa e aplicar só porque ele é uma pistola, no instante coloca. Não, não é bem assim. Tem mulheres que fazem isso, que têm coragem de fazer isso, será? Porque. Então, acredito. E Acaba que tem um conhecimento um pouco mais e acha que vai dar certo. Por ele ser você falando um dispositivo sobre. que não precisa da posição ginecológica, que eu não preciso de um material estéreo, especializado, um material mais, né? O Implanon eu não vou precisar quase de material. Vou precisar do anestésico, né? Da agulha esterilizada, da seringa, do local esterilizado. Mas, enfim, realmente a gente pode esperar de tudo, né? É, com certeza. A gente vê cada coisa, né? E por isso a importância da consulta, né? Para você realmente ver com seu ginecologista o melhor método para você, porque não existe um método que é eficaz, né? E que vai dar Todo. certo para todos. Não existe isso, né? Ronaldo, que é o meu esposo, ele sempre fala assim: a gente vai vendo, a gente vai testando, porque às vezes a gente passa e não dá certo, aí a gente já vai vendo outro, porque não dá realmente. A gente vai vendo o que, que a paciente já tomou e aí vai tentando ver o que dá certo. E por isso é muito importante conversar quando você decide por um método de longa duração, porque pensa aí, você vai ficar com ele por um bom tempo. Então você precisa entender o que que é esperado acontecer, né? O que que é normal, o que que é anormal, quando é que você vai precisar procurar o seu ginecologista, Isso. né? Para você E não ficar se assustando à toa. isso. E é uma questão, até uma pergunta frequente. Tá, eu coloquei o DIU ou o Implanon, e aí, quanto tempo eu vou precisar ir no médico? Normal, como qualquer outra mulher, certo? Anualmente para prevenção, ou anualmente para fazer mamografia, enfim, não tem assim, não é porque você tem um Implanon ou tem um DIU que vai ter que ir de 6 em 6 meses. Não, não. É igual todas as outras mulheres, tá certo? Tem uma dúvida que a gente pode, inclusive, já correlacionar com os métodos injetáveis, né, e orais. É a Joana Lima. Ela colocou: boa noite. A injeção anticoncepcional faz mal tomar muito tempo? E junto com essa pergunta, doutora Rochelle, eu já queria que você falasse justamente sobre isso. Será que vale a pena você passar 5 anos tomando um anticoncepcional via oral ou injetável, ao invés do DIU, ao invés de optar pelo Implanon, por exemplo? Pronto. Essa pergunta, vou até relembrar a outra que foi perguntada sobre de engordar. A que engorda é a de 3 meses. Por quê? Porque ela é de depósito. Eu vou estar injetando no corpo uma dose alta, certo? Uma dose alta de hormônio, e aí ele vai estar agindo durante esses 3 meses. Essa sim, as pessoas se sentem mais, mais inchada, né? Como elas mesmas falam. Sim. Mas nenhum método pode-se dizer que faz mal se você tomar por muito tempo. Não, não é que faça mal, mas ele vai dar uma irregularidade depois que você parar. Como a injeção, que uma das que estão assistindo perguntou, se eu parar, eu vou poder engravidar? Vai. Não vai ser rápido, nem no mês seguinte, mas você vai engravidar. E se não engravidar, não vai ser por conta lá do anticoncepcional. Que essa também é uma queixa. Eu tomei 10 anos anticoncepcional, tô há 2 anos tentando engravidar e não consigo. Não é o anticoncepcional. A gente tem que investigar outra causa, tá certo? Porque na hora que você parar, como o Implanon, ou o DIU, na hora que eu tirar, tanto o Implanon como o DIU, um mês depois, na verdade a gente fala de 4 a 18 semanas, já engravida normal, certo? Tem pacientes que vai ser no primeiro mês, na primeira ovulação, tem pacientes que vai ser lá para o 6º mês. Então não tem como falar a mesma cartilha para todas as pacientes, tá? Tem, como você falou, eu tenho que individualizar cada caso.
tá? Tem pacientes mais magras, tem pacientes mais gordinhas, tem pacientes que sangram mais, que sangram menos, e cada uma... Por isso que na consulta, eu até digo assim, ó, primeiro eu vou fazer várias perguntas, depois a gente vai conversar. Porque eu preciso saber se ela já engravidou, eu preciso saber quando foi a primeira menstruação dela lá atrás, eu preciso saber a primeira relação dela, se foi, né, se foi com 15 anos, 20 anos, entendeu? E quando foi se o ciclo é normal, se o ciclo é regular. Então, são muitas perguntas, né? Faz parte da anamnese do ginecologista, tudo isso. Então, não dá para o paciente sentar, tô sentindo isso, 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 isso. Não. Primeiro, eu tenho que saber conhecer ela. Sim. E como você falou, o anticoncepcional injetável de 3 meses, né, que é o único hormônio, ele é de depósito. Então, quanto tempo, em média, ele fica ainda no organismo após a pausa? A injeção? Sim. Não. A vida útil dela são 3 meses. Tem a de 3 meses, a mensal, a trimestral e a mensal. Certo? O tempo que você tem que tomar é o tempo de vida dela. Certo? Se eu prescrevo de 3 em 3 meses, é porque ela só dura aquilo. Se com 3 meses você não tomar, você vai engravidar. Entendeu? É que ela faz mal tomar muito tempo? Não, não faz mal. Mas você vai ter maior irregularidade se tomar. Certo? Não faz mal porque você tá, por exemplo, você tá dando hormônio para você e não vai ovular, tá? Então, consequentemente, não vai engravidar. Na hora que você suspender esse método, volta à vida normal. Pronto. Como qualquer outro método. No caso, as mulheres que tomaram por muito tempo a injeção trimestral, que é essa que é fornecida lá no posto de saúde, que desejam engravidar. E aí elas passam um tempo tentando engravidar, não conseguem. Até quanto tempo isso é normal, né? Isso é esperado, porque acaba, como você disse, passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, elas ainda estão atribuindo ao anticoncepcional, quando na verdade não é. Isso. Assim, quando você suspende, conversa com o parceiro, teve o desejo de gestar, eu tenho que suspender todo o método e tenho que começar a ter relação realmente no período ovulatório, certo? Fez tudo direitinho. Para as mulheres até 35 anos, eu espero 1 ano. Tentou engravidar durante 1 ano, não conseguiu procurar ajuda médica, certo? Agora, para cima de 35 anos, eu só espero 2 meses. Porque, como a gente sabe, a reserva com 35 anos baixa muito. Também é outra coisa que eu falo para todas as pessoas. A minha outra pergunta que eu falo na minha anamnese, assim, no cabeçalho logo, desejo de gestar. Se ela tiver 30 anos, eu vou já dar meio que uma assustadinha nela. Que em 5 anos ela decida, assim, converse com o companheiro para tentar engravidar. Porque a partir dos 35 fica mais difícil. Isso aí a gente pode até marcar outra live, porque é um tema interessante. Hoje em dia a procura está bastante. Ótimo, por mulheres adorei essa proposta de uma próxima live. Que tentam engravidar e realmente não conseguem. E falta só isso para elas conseguirem. E elas não sabem. E outro tema, assim, muito interessante para uma próxima live, que eu já vou deixar em aberto, é sobre ovário micropolicístico, que as mulheres têm muitas dúvidas e que a gente pode falar. Verdade. É um tema que também muitas procuram um ginecologista por esse queixa. Tem uma pessoa perguntando, eu não sei ler porque são vários números, não sei dizer quem é, mas ela pergunta, quem usa o Implanon, a menstruação deixa de vir por esse período? Ó, Você conseguiu ouvir? Tem uma que está assistindo e está perguntando por que dizem que quem toma injeção de 1 mês é difícil engravidar?
Vão dizer várias coisas. Vão dizer que é difícil engravidar, vão dizer que não serve, que ocorre risco de engravidar, certo? Então, assim, você tem que realmente procurar alguém que entende do assunto para lhe falar, tá bom? A de mês, né, que ela bota aqui de um mês, a de um mês, ela é com 2 hormônios, entendeu? Então, ela simula muito comprimido. Parou, pronto, vai menstruar. Se ela tem um ciclo normal, ela vai menstruar todo mês. E vai ter chance de engravidar com qualquer outra, certo? Aí outra aqui, a partir de quantos anos pode usar o DIU? A paciente menstruou, tem os ciclos, né? Começou a ter a menstruação. Eu não vou colocar numa menina de 12 anos, que ela acabou de menstruar com 11 anos, ela ainda nem tem um corpo formado, eu vou colocar um DIU. Não. Mas depois que a paciente menstruou, tá ovulando, tem chance de engravidar e tem relação, certo? Coloca-se o DIU. Na hora que ela desejar, na hora que ela disser, vou ter relação, coloca o DIU, certo? O DIU, como eu falei, é um anticoncepcional de longa duração para pacientes que têm relação e não querem ter gravidez indesejada. Entendi. Uma dúvida que tem aqui também é: quem usa o implano, a menstruação deixa de vir por esse período? Laiana? Oi? Laiana? Oi? Pronto, tá me ouvindo? Oi, Laiana. Oi, doutora Rochelle, tá me ouvindo agora? Laiana, eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo Oi, agora? tô. Pronto. Uma dúvida aqui: quem usa Implanon, a menstruação deixa de vir por esse período? Então, teoricamente, ele vê para vir todo mês, certo? É para vir todo mês, só que tem mulheres que no primeiro mês vem bastante. E aí eu tenho que acalmar a paciente. No primeiro mês, ela Uhum. pode menstruar todos os dias. E aí eu vou ter que acalmar. Posso usar outro medicamento oral, enquanto ela se acostuma para futuramente não menstruar, tá certo? Pode vir, sim, a ficar sem menstruar. Então, assim, vai variar de paciente para paciente. Mas tem pacientes que com um DIU de Mirena menstrua todo mês, bem bonitinho, certo? Com Implanon, do mesmo jeito. Mas vai ter aquelas que vão menstruar muito e vai ter aquelas que não vão menstruar de jeito nenhum. Cada um é cada um, aquela velha história, né, doutora Rochelle? Não Isso. tem como. Por isso, na hora que a gente vai estudar, tem lá uma série de efeitos colaterais que eu tenho que avisar para a paciente e tem a parte boa que eu também tenho que avisar para a paciente. Uma dúvida super interessante que é da Sabrina, que é lá da minha terra, de Caribe. Ela fez uma pergunta muito interessante e sobre bem atual. O Sim. anticoncepcional injetável, não sei se ela está falando do mensal ou trimestral, aumenta o risco de trombo nas mulheres que são acometidas pelo Covid-19. Aí nós temos 2 fatores. O Covid-19, que aumenta a chance de trombo, e temos Já a aumenta. injeção, que por si só ele já aumenta, e temos a injeção, que se for a mensal, tem sim. Na verdade, como eu falei, pacientes que têm trombose não pode colocar o DIU, certo? Mas se ela tiver uma trombose passada, ela pode colocar o DIU, tá? Então, não é a progesterona que causa o trombo, é o estrógeno. É o estrógeno que causa o trombo. Então, se eu uso a injeção mensal, ela tem sim o risco de trombo. E se eu tenho Covid, eu tenho 2 vezes o risco de trombo. Deu para entender? Então, assim, elas estão juntando, né? Tipo, que nem a gestação. Gestação e Covid. A gestação por si só já tem o risco de ter trombose, por isso que a gente pede para gestante não é para ficar deitada, não é para ficar acamada. E o Covid também tem um risco de trombo. Então, pacientes que estão internadas, gestantes, no caso, né, que eu tô falando de gestantes, elas já têm que entrar com enoxaparina, com Clexane, porque elas vão ter risco de trombo. Aí ela tá gestante, ela tá com Covid e ela ainda tá acamada. Poxa, essa paciente tem um grande risco, então tenho que ter cuidado. Aí, da mesma forma, o injetável, tá certo? O injetável mensal, ele tem grandes riscos.
O trimestral, que ele só tem progesterona, não. Que é o que eu escolho para pacientes com 40 anos, por exemplo. Pacientes com 40 anos, menstruando normal. Elas dizem, eu quero um método. Mas eu não quero um Implanon, que é caro. Eu não quero o DIU, que é caro. Então, me passe outro. Eu vou passar o trimestral, que só tem progesterona. Tá certo? Certo. Doutora Ana Paula Parente está Então, dizendo que vai ser pergunta uma muito grande interessante médica. essa da Sabrina. Muito, muito. E outras. Doutora Paula Parente, você conhece? Obrigada. Muita gente conhecida também, a Ana Paula lá da minha cidade. Que bom, muita gente. Fico feliz. Quem Selma. usa Implanon? Teve Administração. outra Essa aqui a pergunta. gente já respondeu. Pronto, tem um aqui que eu acho que a gente não Tem respondeu. aqui. Se tem algum tipo de contraceptivo específico para quem tem problema na tireoide? Pronto, aí eu tenho que saber qual o problema. Câncer, não posso, certo? Se for câncer de tireoide, certo? Problemas na tireoide já pode afetar a própria menstruação, tá? E a própria ovulação. Então, quando a pessoa chega querendo engravidar, eu vou logo investigar também a tireoide dela, tá? Então, tenho que saber qual é esse problema na tireoide. Se é câncer, se é hipotireoidismo, hipertireoidismo. Hipo e hipertireoidismo não tem problema, tá? Pronto. Outra dúvida, doutora Posso fazer Rochelle. algum exame específico para saber qual a taxa de porcento a mulher tem percentual para engravidar? Algum exame específico para saber? Não, não tem a porcentagem, não existe. Ou ela engravida ou ela não engravida, certo? Ou ela tem motivo, por exemplo, achei, eu tenho que diagnosticar o porquê dela não está engravidando. Agora, não tem realmente uma porcentagem, ó. Ela tem tantos por cento de engravidar. Não tem como. Eu O tenho uns que é que está métodos, tipo, causando, né, aquela infertilidade no mundo? isso. Isso. Eu tenho o que a gente chama de índice de Pio, a falha de cada método anticoncepcional. Por exemplo, como eu falei aqui, o Implanon ele tem uma chance de engravidar de 0,05%. Então, eu preciso que 1.000 mulheres usem para uma falhar, certo? Enquanto que o anticoncepcional comprimido, isso aí é bem mais. Eu preciso, tipo, de 1.000 mulheres para 10 engravidarem. Então, é bem maior. Você vê que é muitas mulheres engravidando com a pílula do que com o DIU, tá? Ou o Implanon. Então, é um método, assim, eu não posso dizer 100%, porque nenhum método é 100%. Nem a laqueadura, nem a vasectomia, mas é ali que está pau a pau com com a vasectomia e a laqueadura, certo? Então, é um método excelente. O único método 100% é a abstinência, gente. Então, Não é? teve uma pergunta que foi lá no início, ela já repetiu aqui. É normal bater a ultrassom com 9 semanas e não ver o bebê? 9 semanas de quem? Pela última menstruação? Porque, assim, a gente sempre pergunta a última menstruação, mas o que vai me dar certeza é o ultrassom. Se ele mediu o saco gestacional, a gente já está com outros temas. Sim. Bom, se ele mediu o saco gestacional e deu compatível com 9 semanas, então aí é uma gravidez que ela foi interrompida, certo? Foi uma gravidez que foi interrompida. Parou ali no saco gestacional. Anembrionada, que a gente chama. Não tem embrião. Então, vai ter que resolver, vai ter que fazer uma curetagem, certo? Com 6 semanas já é para ter bebê. Mas é isso que eu tô falando. Tem que ser calculado pelo ultrassom, certo? 9 semanas. Se foi pela menstruação, aí eu não conto. Realmente eu peço para repetir com 15 dias. O ideal é você procurar um profissional para realmente avaliar direitinho. Isso. Nesse caso, não tem como ajudar por aqui. O Augusto Linhares. é estudante de medicina. Adoro o Augusto. Há quanto tempo, Augusto? Contraceptivo
intramuscular é um dos métodos muito prejudicial? Depende. Por exemplo, para pacientes obesas, ele é prejudicial, certo? Porque é um anticoncepcional de depósito. Eu vou estar depositando uma grande quantidade de hormônio para agir durante um certo tempo, tá certo? Também causa amenorreia. Alguns pacientes não sabem quando vai menstruar, tá certo? Então, varia. O que é prejudicial? Para algumas, sim. Para paciente sábio, não é prejudicial. Por exemplo, Laiane, se a gente quiser usar, não tem problema. Mas desde que a gente saiba os efeitos colaterais. O benefício, anticoncepção por um tempo prolongado, certo? Então, assim, paciente saudável, se eu decidir por um método injetável, não tem problema nenhum. Acho que as dúvidas foram contempladas, a gente pode já ir para a parte da demonstração da implantação do DIU. Deixa eu mostrar para vocês, é tipo um simuladorzinho que a gente recebe, tá? Deixa eu ajeitar aqui. O DIU é isso. Esse daqui é o DIU, certo? Ver se dá para ver melhor. Esse é o DIU, ele vem assim direitinho pra gente. Isso daqui é para medir o tamanho do útero, tá? Inicialmente, eu tenho que pegar o esterômetro, que é como se fosse, por exemplo, uma pinçazinha que não tem nada, é bem reta, sabe? E aí eu tenho que colocar na cavidade. Eu tenho que colocar na cavidade para medir o útero, certo? Medir. Tem 7 centímetros, 8 centímetros. Pronto. Aí eu vou no DIU, todos estéreis, tá? Tanto o DIU vem esterilizado, esterômetro esterilizado, tudo perfeitinho, certo? A gente vai lá e aí mede, tá? Eu tenho que medir, tipo, deu 8 centímetros. O meu útero tem 8 centímetros, né? Do fundo pro colo, 8 centímetros. Medir. Pronto. Já sei o tamanho do meu útero, tá? E aí o dispositivo, ele vem aberto. Eu vou empurrar, tá? Ó, pra dentro, tá? Porque eu tenho que colocar ele fechadinho, tá certo? Com os centímetros que eu vi. Que no caso aqui foi 8 centímetros, tá bom? E aí a gente vai começar a colocar. Inicialmente pode ser feito, a gente coloca o espéculo, tá? Aqui é simulando o útero, tá certo? Inicialmente a gente coloca o espéculo, visualiza o colo, vê se tá tudo ok, se não tem secreção que mostre que é alguma infecção, vê se não tem nenhuma lesão importante no colo que possa ser câncer, tá? Tem que observar tudo isso. Não tem nenhum pólipo, não tem HPV, nada que impeça de eu colocar o DIU. Tem que estar tudo bem. Tudo ótimo, exatamente. Tem que estar tudo ótimo. Inclusive, eu tenho que ter uma prevenção, tá? Tenho que ter uma prevenção. Não precisa ser do mês. Pode ser prevenção do ano passado. Preciso ter um ultrassom, porque se eu tiver esse útero, se ele tiver um septo aqui no meio, eu tenho um útero que... dois desse. Tem um útero que tem um septozinho aqui no meio, tá certo? Isso tudo, se eu colocar o DIU de um lado, você vai engravidar do outro. Não pode. Tá? E corre risco também de a perfuração, tá bom? Então também não pode. Eu tenho que ter um ultrassom, não precisa também ser recente, tá? Para eu colocar o DIU de forma correta. Então, eu vou introduzir, tá certo? A gente vai introduzir o DIU. Eu paro 1 centímetro antes, tá? Vocês estão vendo, ó, que eu deixei um espaçozinho, com medo de cair aqui. Um espaçozinho aqui em cima. Pronto, eu não cheguei no fundo do útero. Por quê? Porque eu tenho que ativar primeiro o DIU, certo? Eu tenho que abrir as perninhas dele. Abrir. Em seguida, eu coloco ele no fundo. Estão vendo, ó? Que foi bem igual. Chegou no colo. Essa partezinha preta é onde eu vou, né? Eu não vou conseguir introduzir isso aqui, porque o colo vai impedir, tá? Pronto. Sim. Encaixei no fundo, tá? Aí, eu vou puxar a cordinha. Ó. E aí, ele fixou. Tirei, tá? Aqui, porque ele não tira esse dispositivozinho. Tá, ó, fixou. E aí eu vou cortar. Eu vou cortar cerca de 3 centímetros o fio. Então, vai ficar esse fio. Na verdade, eu preciso desse fio ficando fora.
Tá certo? 3 centímetros. E o DIU tá lá, bem posicionadozinho. Certo? E isso aqui é descartado, tá? E o DIU fica lá. Então, alguma pergunta? Vocês entenderam? Todos os DIUs vão ser colocados desse jeito. DIU é dispositivo intrauterino, tá? Dispositivo intrauterino. Ele fica dentro do útero, tá certo? Parece e aí, pronto, você vai simples, ficar né? Parece simples, mas o método. Mas assim, na hora de você colocar, né? De você procurar um profissional, realmente procure um profissional ginecologista, porque como a doutora já falou, né? No início da live, corre o risco de sair do lugar, né? De o fio ficar grande demais, de incomodar. Então, procure um profissional especialista para fazer e para tirar todas as suas dúvidas. Isso. Bom, a live travou um pouquinho, se vocês tiverem alguma O ruim dúvida. disso aqui do procedimento em si, cólica que vai ter. Nesse caso, o que vai acontecer aqui é uma cólica que o paciente vai ter. Então, ela vai com receitinha para casa de anti-inflamatório, certo? Não tem como não ter, impossível. Tá? Eu faço anestesia no colo, tá? Porque eu vou pinçar o colo, mas a cólicazinha pós-inserção vai acontecer. E aí a gente faz a prescrição de anti-inflamatórios. Tá bom? Então, para ver se diminui um pouquinho o medo das pacientes. Vocês têm alguma dúvida ainda? Aproveitem, viu, a doutora Rochelle? Foram 2 semanas, né, doutora Rochelle, tentando marcar essa live. A agenda dela é difícil, então Não aproveitem. é? Tirem as dúvidas de vocês. Oh, meu Deus, mas deu certo. Cadê? Graças a Deus. É, mulher. Alguma Algumas coisas dúvida? acontecem mesmo. Mas deu certo. É Terlândia, a Teca. Colocar o dia da Teca. Doida pra colocar. Renata, ela é top. Renatinha. Quero lhe dizer, doutora Rochelle, que a live foi um sucesso. Quase 30 pessoas com a gente aqui, direto. É um percentual até difícil da gente conseguir. Então, é um assunto bem interessante, realmente. Fica o convite para próximas lives. Foi maravilhoso. Eu mesma aprendi muito com você hoje. E, como você disse, eu acredito que muitas mulheres já diminuíram um pouquinho o medo só por conhecer como é feito, como é colocado, né? Porque É parece. igual a prevenção. Exatamente. É igual a prevenção. Muitas mulheres têm medo. Tem um comentário aqui. Ela explica muito bem, principalmente falar a linguagem popular, que Ó, todos possam entender bem. Essa é a profissional maravilhosa, viu? Porque assim, não adianta falar termos técnicos, né? Porque o paciente não entende. Então, eu admiro muito profissionais que. Não, a gente tem que falar a linguagem. Não tem. A Selma, foi bom Pois demais, amo tudo ela. ótimo, né? Tudo ótimo. Muitíssimo obrigada e nos veremos em breve em uma próxima live, se Deus quiser. Tchau e muito obrigada a todos que estiveram com a gente até Até aqui. a próxima. Tchau, Pois até tchau. mais, Laiane. Até mais, pessoal. Até mais. Até a próxima. Tchau.